maior problema nosso. Você entender a cultura das outras pessoas, né? Direto dos estúdios da TV Rica. Oferecimento Efatá. Teologia à luz do Novo Pacto. Começa agora Na Mesa Podcast, com Cristiano Miranda e nosso amigo Jefão. Hoje na mesa os convidados pastores Hugo Weiss e Aloísio de Moraes. Então, mas aí mais um Na Mesa Podcast agora, depois de comemorarmos um ano, hein, Jefão? Um ano, programa super legal, né? Pô, foi muito legal, a gente foi surpreendido, eu não sabia de nada no programa, a Carol e toda a equipe aí prepararam os melhores momentos desse ano e quanta coisa aconteceu, né? Ficamos muito tensos, né? Muito com as tenso. surpresas, mas foi muito bom. Não, muito legal. Quanto programa que eu já tinha até esquecido, que programas bem especiais, né? Não, eu achei legal que você viu como você me zoa, né? Nesses compilados, eu consegui né? perceber também que você forneceu hambúrguer mais de umas 3 vezes. É. Né? Mas é isso aí, a gente está agora já com um ano, uma bagagem, uma experiência, então agora nos permite receber convidados mais internacionais. É, né? Estamos num outro nível. Estamos como diria subindo a barra aí. Outro nível. Outro nível. Então eu queria aí dar boas-vindas a você que está nos acompanhando hoje. Estamos com 2 convidados muito especiais. E como o Jefão é o nosso apresentador poliglota, vou te dar a honra de apresentar o primeiro que está na tua frente. Também, como você também falou, também... E também internacional. Né? Nós temos aqui o pastor Aloísio, né? Lá dos países nórdicos, né? A família aí, né? De sangue azul, nobre. Tudo bem. O pastor Aloísio já é amigo de muito tempo, tem programa também aqui na casa, na TV Rica, né? É, isso mesmo. Já é de casa. É, né? Colega de programas aí. Mas como você disse, não deixa de ser internacional. Não deixa de ser internacional. Um pastor que tem viajado o mundo todo aí, pregado o evangelho, e a gente aprende muito sempre que está junto. Mas nesse programa nós temos a oportunidade de receber aqui um amigo de muitos anos. Eu estava tentando puxar na memória quando ele esteve aqui a primeira vez conosco. Eu não sei se foi de 17 a 20 anos atrás. E na época eu era recém-casado, eu acho que o Caio nem tinha nascido ainda. E uns 20 anos atrás? 20 anos tinha uns atrás. 30. Hã? Você tinha uns 30, 40? Eu tinha uns 25. E o pastor Hugo Weiss, direto da Argentina. Seja muito bem-vindo, pastor. Estamos muito felizes em recebê-lo aqui. Muito obrigado. Eu estou feliz. Não, e o seu português está muito bom. Sim, sim. Mais nhol que porto. A gente teve a oportunidade de falar bastante naquela época sobre futebol, do River. Você continua firme torcedor do River? Sim, cada vez mais. E no Brasil, o seu time é o São Paulo? Sim. Sim. Eu gostei dessa firmeza. Com certeza é São Paulo mesmo. Eu pensei, estou em São Paulo ou em Rio? Pessoal, então eu queria pedir para você aí convidar os seus amigos, os que para estarem assistindo aqui com a gente, também nos seguir nas redes sociais, né, no Instagram, né, tem também os cortes e a programação além do YouTube está disponível nos canais de podcast como o Spotify. E eu estava até falando no nosso último programa como é legal você poder ouvir no Spotify o programa. Você passa o tempo numa viagem, no carro, no avião. Então, compartilha aí com o pessoal para que possam acompanhar o programa de hoje, que sem dúvida está muito especial. O nosso amigo, o pastor Hugo Weiss, é de San Nicolás, na Argentina, né? E tem uma história, tem uma bagagem ministerial que eu acredito que é muito enriquecedora. E a gente estava ontem batendo papo, conversando na mesa, e você contou de uma experiência sua ainda jovem, com relação a um sonho, né? Um sonho que inspirou, que iniciou, que foi ponto de partida do teu ministério. E nós estamos aí comemorando 14 anos do Ministério Sonho de Deus. E nesse mês que nós estamos exatamente falando sobre sonhos sobrenaturais.
que eu acredito que foi o que impulsionou o teu chamado. Eu queria que a gente iniciasse você contando um pouco para a gente dessa experiência que foi... Eu achei incrível ouvir você contando desse sonho. Quando entrei, vi cartel que falava os sonhos impulsam a vida. Sim. Aconteceu algo muito esquisito. Muito especial, muito. Muito. Porque creo que estaba en Río de Janeiro, e o pastor Aloysio convidou para falar a pastores. E eu pensei, que falo para pastores? Que posso falar? E o Espírito Santo falou, fala do sonho. Foi há 6 anos atrás. Pero que posso falar eu do sonho? E o Espírito Santo acordou em minha vida, fiz acordar de aquelas coisas de meu começo. Eu tinha 12 anos e trabalhava num aserradero, serralheria? Serralheria. Trabalhava de madeira. E as máquinas faziam muito ruído, muito ruído. E a essa idade, uno tem fantasias. E a minha fantasia, eu era o número 9 de River Plate. Centroavante do River. Sempre. E eu utilizava o ruído da máquina. Marcos gostou. Eu utilizava o ruído da máquina para relatar os times. E sempre ganhava River. E o ruído da máquina era como se fosse a torcida. A torcida, não? E eu colocava a letra da torcida. Hugo. Era minha vida. Essa era minha vida. Eu tinha isso, que algum dia eu poderia ser um jogador. A camiseta do River. Número 9 de River. E aos 14 anos eu conheci a Jesus. Ainda trabalhava aí. E meus sonhos cambiaram, mudaram. E eu comecei a sonhar agora que eu era um pregador, era um pastor. Eu admirava a meu pastor. E meu pastor pregava, eu ficava na mente a pregação dele e voltava a pregar quando trabalhava. Né? E o ruído da máquina era a igreja louvando. E louvava. E era maravilhoso. Comecei a sonhar que onde eu jogava futebol, no meu bairro. E nesse lugar já não havia um estádio de futebol. Agora havia uma igreja. Não? E essa igreja começava a crescer muito. Muitas pessoas, muita. E num momento desse sonho, eu comecei a abrir outras igrejas. Isso aconteceu por 2 anos. Hasta os 16, que eu saí desse trabalho. E foi maravilhoso, porque há 6 anos atrás, o Senhor trouxe à minha mente isso. Te recordou disso? Me recordou disso. Eu tinha esquecido. E o que o Senhor recordou, lembrou em minha cabeça disso, é que nesse lugar onde estava o estádio de futebol, que eu jogava futebol, agora está a igreja. Uau! Ali está a igreja. Assim como no sonho. Assim como no sonho. Que o estádio virou igreja, de fato se tornou a igreja ali. Se tornou igreja. E tem muitas pessoas. E um avivamento chegou lá, e essa igreja foram muitas
pastores e congregações de outros lados da Argentina. E eu comecei a sonhar que a primeira igreja que nós abríamos era numa cidade que está a uns 80 quilômetros de San Nicolás, se chama Pergamino. É incrível que a primeira igreja de 36 que nós abrimos, a primeira igreja foi Pergamino. Igual como você sonhou. Como aconteceu no sonho. Não houve um erro, nada. Então falou Deus para mim a importância de dedicar minha vida a sonhar. Porque aí está a imaginação, o desejo, a fé. Eu tinha 15 anos e eu falava com uma mulher que depois foi minha sogra. E ela era uma mulher de idade e eu gostava de falar com as pessoas maiores. E o tema era: eu algum dia serei um pastor, mas eu serei um pastor como os pastores da igreja primitiva. Porque se a igreja não tem milagre, não tem libertação, não é igreja. Eu ficava muito aflito, porque como pode a igreja não ter essa vivência, esse viver que tinha a igreja primitiva? Para mim, isso era. E isso foi o que Deus colocou na minha vida. A característica do seu chamado. Deus ama os sonhadores. Incrível você estar falando isso aqui na casa, num mês como esse, no aniversário da igreja. E essa frase que te chamou a atenção é uma frase que nós estávamos num retiro de pastores esse final de semana e eu falei sobre ela. O sonho impulsiona a vida, né? Quantas pessoas deixaram de sonhar e quando deixam de sonhar, deixam de viver. Você contou algo ontem, também na mesa, que eu achei muito interessante, de que uma psicóloga te relatou. Repete aquilo ali pra gente. Porque aquilo ali... Um psicólogo. Eu até tomei nota disso, eu quero contar isso para a igreja, se possível. Mas eu achei muito interessante. É um pastor, pastor batista, muito amigo, que ele ama o Espírito Santo e todo o tempo está falando. E eu falava para mim isto: uma pessoa que não sonha fica maluco, né? Porque a mente precisa de processar todo o tempo. Ou seja, se eu não vou sonhar, eu amanhã poderia ficar louco. E o aspecto da pessoa cega? Sim, e o outro que é muito interessante é que uma pessoa que nasceu cega não pode sonhar, somente pode nos sonhos ouvir vozes. Ou ter sensações, né? Sensação. Mas não pode sonhar com imagens, porque não tem visão. Olha isso. Nunca tinha parado para pensar nisso. Não, eu também, ele falou isso, eu até fui pesquisar e é um fato, tá? Se pesquisar, a pessoa não tem imagem, ela não tem sonho. O que isso quer dizer, né? Se você não consegue ter visão, se você não consegue ter uma visão, você não consegue ter a capacidade de sonhar. Primeira coisa, você tem que ver aquilo, né? Você completou quanto tempo da loja? 3 anos. Ele tem uma hamburgueria. E quando ele começou só com um delivery, só fornecendo para compra online. E faz uma semana que ele abriu o lugar físico. Mas ele já sonha com isso antes da online. 4 anos, né? Então, se você não concebe isso em sonho, você nunca vai ver. E uma coisa que eu achei muito interessante nesse processo é que quando a gente começou a reformar o prédio para inaugurar, eu tinha muita certeza de tudo como seria. A decoração, cor, isso, aquilo. Porque eu falava, eu já vi como é. Então eu já sei como é que eu quero fazer, porque eu já vi esse lugar pronto. Essa sua história me lembra aquela história do Walt Disney, né?
que o Walt Disney, quando inaugurou a Disney, a primeira Disney que foi em Los Angeles, ele já tinha falecido. E daí a repórter chama a mulher dele no dia da inauguração e fala assim, como que você está, né, inaugurando tudo isso, essa cidade temática, e o seu marido não conseguiu ver isso? Daí a repórter olhou para ela e falou assim, não, você está enganado, ele foi o primeiro a ver isso. Né? É isso mesmo. Então, Eu creio que não é o da Califórnia que você está falando. Eu creio A primeira- que é a segunda. a primeira é da Califórnia, a segunda é de primeira, Orlando. Ele não viu a inauguração dos parques temáticos da Flórida. Tanto que há filmagem dele com os netos na Califórnia. Ah, essa reportagem foi na de Orlando? Não, eu creio que sim. Creio que sim. Né? Porque o Disney, ele quando ele começa a comprar na Flórida, ele tem um problema muito grande, que ele teve que comprar com outras companhias que não fosse a Disney em si. Né? Ele teve que fundar outras companhias, porque o preço subiu assustadoramente por causa do sucesso que foi a primeira. E o motivo dele era um só, ele queria um lugar aonde a família pudesse ir. Ele queria um parque para a família. Os valores eram todos relacionados à família. Que mudança, né, do que a Disney Pois é. faz. Mas é interessante, Hoje né? a Disney não é mais dirigida pelos Disney. Deixa eu né? só interromper a mesa rapidinho para saber se vocês querem um café. Posso servir um café? Para mim, não. Obrigado. Então, Mas já eu achei Para muito... você, Para sim. mí sí. Para ele, sim. Estoy no Brasil, tengo que Tem que tomar tomar Mas café. esse café está com açúcar ou sem açúcar? Esse é sem açúcar, mas Sem é um açúcar. café especial que ele não precisa de açúcar, né? Ele não tem muito amargor. Mas assim, eu achei importante a colocação do Luísio. Na verdade, o foco aqui era lembrar da frase que ele falou da visão, mas o fato de ter sido em Los Angeles ou em Orlando acabou me trazendo um gancho do que ele falou do aspecto da família, que era a intenção Era a intenção dele. era a intenção dele no início. Intenção dele. Né? E que se desvirtuou naquilo que a Disney se tornou hoje. Trazendo de volta pro nosso Walt Disney de hoje, o Hugo, ex-sonhador aqui, né? Hugo, dentro desse contexto, os teus sonhos, pelo que eu sei um pouco da tua história, alcançaram a tua família, né? Eu creio que você teve esses sonhos lá atrás e hoje os teus filhos, os teus netos estão envolvidos no teu sonho. Conta pra gente isso, como que esse sonho alcançou tuas famílias, o teu filho te ajuda hoje no cuidado das igrejas. Conta um pouquinho da tua família. Nós trabalhamos com a família, com um grupo de liderança maravilhoso. Eu queria contar antes. Tá. Dos pastores que está mais perto de nós é um empresário muito exitoso. Mas ele, quando começou, ele varria, ¿sí? Sim. Unos galpones de Pepsi Cola. Su trabajo era limpar toda. Y él tenía ideas. Y él falaba con los dueños. Temos que hacer esto. Y él falaba, você tem que pegar y bajar. Para de sonhar, vai limpar. Então ele limpava todo o tempo e falava, algum dia eu serei o dono. E trabalhamos juntos. E ele hoje, mais de um pastor da igreja que colabora muito, trabalha muito, tem uma empresa com sua família, que Deus lhe deu, com seus filhos, que é uma das empresas mais grandes de São Nicolás. Que tiene lojas, tiene propiedades, tiene campos. Él no tiene idea de lo que logró, mas todo está en lo que uno desea permanentemente, cuando tem a Deus como primera importância. Quando esse é número 1, então os sonhos serão dele. ¿Sí? Y con mi familia, siempre fue el sueño trabajar juntos con mi esposa. Tengo 2 filhos, Esteban y Jessica, y tengo 3 más que filhos.
Batista y Federico son filhos de mi filho. Y ellos me llaman más que. Más que? Más que. Porque eu sou mais que pai. Eu já fui pai uma vez, mas agora sou mais que pai. E tenho uma neta, uma mais que filha, que se chama Brunella, vai cumprir agora 3 anos. Brunella? Brunella. Batista tem 14 anos e Federico tem 11. E são uma família que todos servimos ao Senhor juntos. ¿Sí? Esteban agora é pastor de uma igreja. Dentro de todas as igrejas que abrimos, quando nós começamos com o mover de Deus em década de 90, fechamos 4 lugares de la cidade. Começamos a rodear a cidade. Fazíamos reuniões evangelísticas e de avivamento em clubes que estavam todo rodeando a cidade. E passaram muito tempo, porque a ideia era que toda a cidade esteja rodeada e cheia de bênção. Cada desses lares hoje tem uma igreja. Uma dessas igrejas está meu filho. ¿Sí? E minha filha trabalha como pastora de jovens na igreja. E hoje são quantas igrejas ao todo? 36. 36. E elas estão todas nas regiões ou estão em outros estados? Tenho uma igreja em Ushuaia, Ushuaia. Terra do Fogo. Sim. O último da terra. Eu quero ir lá visitar essa igreja. Ushuaia? Porque eu tenho muita vontade de ir para Ushuaia de moto, né? Eu tive Agora já tenho um motivo para ir. Eu tive há 3 anos atrás em Ushuaia. Mas engraçado que eu não sabia que ia da tua igreja lá. A igreja funciona no shopping. No shopping? Eu fui no shopping. A gente foi esquiar em Ushuaia. Não, 3 anos não, já faz muito mais tempo. Então, acho que não foi. Faz mais tempo. Faz uns 7, 8 anos atrás que a gente teve em Ushuaia. Provavelmente ainda não estava a igreja. Ah, tá. A igreja não. Mas nós vamos lá. Vamos lá de moto. Mas eu achei lindíssimo. A gente passeou daqueles trenós de cachorro, fomos esquiar, saímos de barco lá, tem mas eu achei muito... Vai a uma geleira, né? Vai uma geleira, uma tinha geleira de barco. Interessante, você vê os pinguins. Um dos do Cano falou Ushuaia. Agora, nós dois temos vontade de cruzar aqui e até lá de moto. Isso é um sonho que... Um sonho que a gente tem. Daí a gente pode fazer uma viagem missionária. Missionária, exatamente. Uma igreja muito forte, sim, e muito trabalhadora. E como você hoje coordena essas 36 igrejas? A ver, eu sou presidente de uma região de União das Assembleias de Deus na Argentina. Das Assembleias de Deus? Sim. Olha só. Lá na Argentina é União das Assembleias de Deus. Não é Assembleia de Deus. Tá. Não é União das Assembleias de Deus. É da família. É da família. Entendi. É da família. É da família. Então, eu trabalho como presidente de uma região que tem 7 províncias, estados. Tá. 7 estados. E eu tenho a liderança de todas essas igrejas. Cada das 36 igrejas formam parte da União das Assembleias de Deus. São todas grandes reis, mas são União das Assembleias de Deus. O primeiro ligamento que todas têm é União das Assembleias de Deus. Depois tem a cobertura espiritual. ¿Sí? São filhos da casa. Sim. Saíram de mim. Foram gerados em você. Exato. Então, nossa relação é de amizade, de fortaleza. Eles têm o teu DNA, o teu ADN. Exato. E um pouquinho, eu queria que você falasse um pouquinho do seu DNA, do seu ADN. Todas as vezes que a gente fala sobre você, que o pastor Aloysio se refere a você como um avivalista, né? Como é um avivalista
plantando igrejas. Essa unção, essa característica, você percebe em cada uma das igrejas que caminha você? É interessante porque a palavra avivalista não existe em espanhol. Ah, é? Como se habla? No existe. Não há. No existe. Es un pregador, es un pastor. No existe avivalista. Essa é uma palavra que vem mais do inglês, que é o reavivalista, o revival. Né? O revival, que inclusive no português é que nós usamos avivalista. Nós usamos mais avivamento do que a palavra que foi pregada quando você falava sobre os que são mesmo, né? Os que são históricos, como Charles Finney. Charles Finney é o apóstolo dos avivamentos, mas ele era conhecido como o quê? Reavivalista, porque é sempre um movimento que acontece e acontece de novo. Porque quando na nossa língua ficou avivamento, que é um movimento que é estanque. Assim, é uma coisa, aconteceu. Quando você fala reavivar, você está dizendo que tem uma continuidade. Então você vê na história da igreja, como vamos pegar a igreja de língua inglesa, Wesley, né? O John Wesley, o avivamento de Wesley deu origem ao quê? A igreja metodista. Nos Estados Unidos, especialmente no que seria o estado de Nova York, você tem o Finney, que deu origem ao quê? A igreja congregacional, que pouca gente sabe que a igreja congregacional surgiu de um gigantesco avivamento. Não, e eu não sabia nem que a congregacional tinha originado do Finney. Do Finney, exatamente do Finney. Você não sabia? Não sabia. Você eu imagino que já sabia. Então quer dizer... Eu que passei toda essa informação para o Aloysio. Então o que acontece? Quando nós chegamos na América do Sul, todo esse movimento, a União das Assembleias de Deus na Argentina, elas têm origem, de certa maneira, no trabalho da Azusa, como todas as igrejas renovadas no mundo. Né? E a Azusa, que inicialmente era a igreja da Rua Azusa, Sim. Azusa Street, era somente isso, ela pegou o nome de uma igreja que foi uma igreja tipo mãe dela, que era a Apostolic Faith Mission, Missão Apostólica da Fé. Interessante isso também, que os pentecostais surgem de uma visão apostólica. E que o pessoal não sabe disso. E depois você precisa falar de uma reforma apostólica, de um movimento que nasce já com uma visão apostólica. Já nasceu. Que coisa, o avivamento todo vem dessa parte. Até hoje, na África do Sul, você tem a Assembleia de Deus, que era, vamos dizer, o pai da Assembleia de Deus na África do Sul, é um famoso príncipe Zulu, que já faleceu, chamado Nicholas Bengu, Papa Bengu. E você tem a Apostolic Faith Mission da África do Sul, com o famosíssimo Dave Duplessis, que era chamado Doutor Pentecostes. E que isso que nós estamos falando de avivamento é o que produziu, de fato. E nós ainda estamos vivenciando. Mas a Argentina, desde a década de 80 e depois na década de 90, que é o que surge na igreja do Hugo, na década de 90, ela teve uma explosão, literalmente uma explosão de avivamento. Mas aí eu deixo com ele que mas você tocou num ponto interessante, porque uma coisa que eu sempre percebi, a gente há muitos anos, desde essa época que a gente conheceu o Hugo, nós temos amigos da África do Sul. E eu nunca entendi a origem de por que a África do Sul, as pessoas que eu conhecia, elas já estavam tão avançadas dentro de uma visão apostólica e profética. Inclusive tem um apóstolo lá da Oceania que meio que dá cobertura para bastante apóstolos ali na África do Sul, que é o apóstolo Jonathan David. A Oceania e a África do Sul, elas ficaram unidas por diversos motivos.
pelo tipo de colonização. Por exemplo, um país, você falou Oceania, um país que vive avivamento há anos, e aqui mal se fala, Nova Zelândia. Nova Zelândia. Nova Zelândia, Nova Zelândia, a gente fala muito da Austrália, mas a Nova Zelândia... Não, eu tenho ciência disso. É A Nova negócio Zelândia, tremendo. os amigos que eu possuo estão na Nova Zelândia e África do Sul. E o fundamento, a base apostólica e profética deles é muito mais madura. Parece que você eles são... tem ali um que já está com mais de 80, indo para 90 anos, mas em plena atividade, que é tipo o pai do avivamento da Nova Zelândia, né? Que é o John Steele. John Steele. John Steele é aquele famoso que as pessoas falavam que minava azeite da mão dele. Não, da mão dele não, da mão de quem estava assistindo. O pessoal levantava as mãos, daqui a pouco começava a minar azeite e tudo mais. Então, o John Steele vamos dizer, conversa séria com ele. E é um pregador que é outra coisa. Aonde o avivamento foi acompanhado de ensino, ele permaneceu. Quando virou Onde só movimento... o avivamento não foi acompanhado, isso aí. a média de sobrevivência, de permanência do avivamento, é de no máximo 3 meses. Máximo 3 meses. Então, onde houve ensino da palavra... Ele permanece. Isso é uma coisa que aconteceu no Hugo. Então, eu ia falar para a gente fazer a ponte com o Hugo. Daí eu tinha perguntado para ele das características, mas eu acho que você, como amigo... Não, é amigo e participante, que eu estive lá, né? Fala pra gente então um pouquinho, Aloysio, daí você já levanta a bola para ele. Não, tudo bem. Das características de avivalista dele que você percebe conhecendo Digamos tudo o seguinte, a paixão do Hugo de querer ver a igreja bem, a igreja, não a sua igreja, a igreja. O corpo de Cristo. O corpo de Cristo bem. É o que move. Há uma paixão, há uma inquietude, há uma preocupação. E há também uma coisa, eu vou tomar até uma experiência dele, que eu acho que é muito edificante. A igreja dele explodiu, como nós dissemos anteriormente, falando com o apóstolo L, a igreja do Hugo cresceu em meses. No primeiro ano, em meses. Quando eu estou falando meses, é menos de 6 meses. 800%. Nossa. Se isso não é explosão, eu não sei o que é. Explosão de crescimento. Tudo por quê? Porque um movimento semelhante ao que aconteceu em Tampa, semelhante ao que aconteceu com Rodney Howard Brown, um sul-africano que foi para a Flórida, que foi para os Estados Unidos, né, mais conhecido como Ronnie Brown, semelhante ao que aconteceu no Canadá com a Toronto Blessing, sem contato nenhum, sem saber o que estava acontecendo lá, a igreja do Hugo vivencia um avivamento semelhante a esses lugares. A gente brinca dizendo que anjo voava de costas, né? No ambiente. E quais as características que você marca antes disso? Era muito milagre? Era Tudo. Você esteve lá nessa conversões, época? Sim. Eu estive lá em meio à explosão do avivamento. Os cultos não eram cansativos, mas duravam horas. Era de você... Eu acho que você não suportaria Culto um assim avivamento. gosto, né? Ele fica no relógio contando a hora para acabar o culto. Ele não suportaria um Eu avivamento. acho que 1h30 tá excelente. O problema é que quando você entra, é como você é levado por uma onda. Não tem como. Então, passaram-se 3 horas e você diz, Já são... O que aconteceu? O que aconteceu? Quando você dá por si, cultos terminando meia-noite, terminando 1 da manhã, eu vivenciei na igreja dele. As pessoas chegavam, hoje a igreja, o templo está mais que o dobro do que ele tinha na época. Nós chegávamos, era difícil as pessoas sentarem, porque elas iam entrando, acabavam ficando de pé.
Em um determinado dia, que estávamos eu e um que o apóstolo Eli conhece, que é o apóstolo Eduardo Fernandes, das igrejas evangélicas Maranata, ele estava comigo. Nós dois estávamos na plataforma e nós vimos 10 ciganos entrando na igreja, que não eram convertidos, né? Eles viram aquele amontoado de gente, entraram, não sabemos o objetivo. Né? Talvez alguns deles, a fama dos ciganos, talvez para bater alguma carteira, alguma coisa. Não sabemos se era isso. Aí eu estou fazendo um juízo. Mas eles entraram. E eu da plataforma estou vendo, porque são pessoas que estão vestidas diferentes e tudo chama a mais. atenção. E eu estou olhando da plataforma e o povo começa a rodear essa gente, falando em línguas e louvando ao Senhor. E eles entram num estado de quase de transe e se manifesta entidades, eles caem, eles vão ao chão, são libertos. Isso, o culto tá indo. Rolando. Está indo. 1 hora depois, eles estão aceitando Jesus. E o culto está indo. 2 horas depois, eles estão batizados no Espírito Santo. Isso num dia. Isso num dia. Então, um avivamento, na realidade, não tem características nossas. Nossa mensagem tem características nossas. Nossa maneira de lidar com as coisas, de liderar, tem características nossas. Mas um avivamento tem características do Espírito Santo. Ele não segue um protocolo. Não, né? eu te digo o seguinte, o Espírito Santo não te respeita. Exatamente. Num sentido. Entendi. É como, lá está Pedro, na casa de Cornélio. E Pedro está sendo Pedro. Explicando os 10 passos para o batismo no Espírito. Não, ele está falando tudo que tem que falar. Pedro está sendo Pedro. Então o Espírito Santo atropela Pedro. Bagunça e toma aqueles gentios que Pedro jamais faria isso, por Pedro ser Pedro, e batiza todo mundo com o Espírito Santo. E Pedro disse, agora eu não posso nem explicar o que é batismo, eu vou ter que batizar esse pessoal. Para o judeu ele pôde dizer, né? Arrependei-vos, cada um de vós seja batizado, recebereis o Espírito Santo. Aí, logo depois, Deus rompe com tudo com ele diz, bem, quer saber do negócio? O Espírito Santo está certo. Mas que experiência poder ter vivido isso com o Hugo, né? Eu vou dar um exemplo de uma experiência sobrenatural que nós não conhecíamos. E o Eduardo esteve na igreja do Hugo, o Hugo vai se lembrar disso, que ele viu um negócio que parecia uma tangerina, ele viu uma visão. E que quando abria, parecia uma tangerina, mas os gomos tinham cor de vinho. Cor de vinho. E as pessoas na igreja do Hugo, os membros da igreja, tinham essa visão constantemente. Que eles tomavam ou comiam daquilo e ficavam como embriagados pelo Espírito, né? Embora essa é uma terminologia um pouco teologicamente equivocada, mas vamos lá para a gente entender só para ilustrar o que acontecia. E o Eduardo começa a olhar tudo e ele disse, Aloysio, ele chega para mim, eu estou vendo tudo cor de vinho. Tudo cor de vinho. Todas as coisas, as roupas das pessoas, está tudo com um tom de vinho por cima delas. Eu não sei o que está acontecendo. E nós depois, voltando para o hotel, lá para 2 horas da manhã, a gente chegou no hotel, e o Eduardo diz, eu continuo vendo tudo. Quando ele tira as lentes de contato dele, elas estavam em cor de vinho. Tá brincando? Não. Você viu? Eu vi, o Hugo viu, o Eduardo chegou, ele mostrou pra gente como é que esse negócio mudou de cor. A dizer, qual é o propósito? Eu não tenho a menor ideia de qual é o propósito que Deus fez. Tem coisas que Deus faz que... Há um texto na Bíblia que diz assim, eis que faço em vosso meio minha inaudita ou minha estranha, depende da tradução, obra. Não resistais. Porque a primeira coisa que a gente tem uma coisa esquisita que Deus faz é a gente resistir.
Qual o sentido E a disso? gente resistir. Diz, para que não cresçam os seus grilhões. Quanto mais eu resisto à estranheza, eu não estou dizendo que tudo que é estranho é de Deus, mas a estranheza do que Deus opera, eu somente fico mais preso. Os meus preconceitos, as minhas coisas. Então, a experiência de nós passarmos lá, eu diria, a característica do Hugo é ser o Hugo. Ele foi dentro disso porque surgem vários movimentos de avivamento, homens de Deus tremendos, entre eles o Cláudio Freyson, que é um nome bem conhecido. E o Hugo, então, está no meio desses top 10 lá. Ele chega e são amigos do mesmo seminário e da mesma denominação. E eles começam a ser levados por todo mundo. E o Hugo também estava... E os outros falando, você vai pregar ali, vai pregar colar e tudo. Os caras vão, recebem ofertas, E ele falou, puxa, que coisa, né? E então convidam para ele pregar numa cidade na Argentina. E ele leva um grupo de homens, o cunhado dele, né? O irmão da Alicia, vai com eles, e eles apanham, eles estavam no meio do congresso, eles apanham para cooperar, levam som, levam luzes, e estava todo mundo andando pelo teto, né? Todo mundo vivendo uma euforia. E eles vão, quando eles chegam na cidade, eles perguntam sobre o lugar, eles dizem, não é aqui, é lá, é mais para fora, mais para o campo. Eles chegam no campo, um lugar horrível, sem condições, sem nada. E eles, então, é que fazem tudo. E voltam. E o Hugo chega e diz, poxa, senhor, os outros estão indo lá para Canadá, Estados Unidos, Europa, e eu estou vindo aqui para esse lugar. Galinhas, patos. Galinhas, patos passando na frente de tudo. E aí Deus disse para ele assim, não tem problema, Hugo, eu continuo vindo sozinho. Então ele tomou uma decisão, essa é uma grande característica dele, que não importa onde Deus o leve, ele irá. Não importa o quão pobre, o quão sem estrutura, ele estará lá. Ele estará onde Deus o enviar. Assim, ele tem ido... não pensem que ele não foi para a Europa, não foi para outros lugares. Veio ao Brasil, né, com ministérios muito bons aqui no Brasil. Está hoje no Sonho de Deus. Hoje ele vai pregar, inclusive, no Sonho de Deus. Mas ele está indo aonde... E que às vezes há lugares que são desprezados, são esquecidos. E que a gente tem que lembrar o seguinte... No dia do grande milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, a Bíblia diz que estavam 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Mulheres e crianças não eram contados, eram desprezados. Quando houve o milagre, a pergunta foi, e vocês têm o quê? Tem um menino aí. Uma pessoa que não era nem contada, uma pessoa que era desprezada, é que tinha tudo para que acontecesse o milagre. Sem ele, os pães não se multiplicariam, os peixes não se multiplicariam, porque não haveria pão e peixe. Então, às vezes, são esses lugares desprezados, essas pessoas desprezadas, essas pessoas que não são contadas, que não têm relevância. Sim. Que não tem relevância, o segredo do grande milagre está ali. E isso é que eu vejo no ministério do Hugo. E por isso, essas igrejas que estão em 10 estados argentinos, e ele não falou, mas ele está com igrejas na Europa. Ministérios na Europa. Alguns que ele já deu total independência e outros que ele está lá na Europa fazendo trabalho e tudo mais. É o mover do Espírito. É o mover do Espírito. E eles têm estratégias que são, assim, aí é algo dele. Né? As estratégias que eles montaram para poder esse trabalho ir à frente são fenomenais.
É interessante você ter um amigo contando a tua história, né? Então o Aloysio... Vai escrever um livro. O Aloysio tem a percepção de fatos que marcaram ele, observando esse processo, essa explosão que aconteceu no teu ministério. Você contando essa mesma história, quais foram os pontos que te marcaram nesse momento? Teve um ponto de virada, assim, que você fala assim, ó, a partir daquele dia algo aconteceu que Deus começou a se mover de forma diferente. Para você, qual a tua visão de quem estava participando ali, da mudança que houve, onde você percebe aquilo que a gente chama avivamento acontecendo diante de você? Yo creo que el momento de cambio, de mudanza, es cuando yo logré armar un pensamiento de que es imposible vivir sin la presencia de Dios todos los días. Es imposible vivir sin que esa presencia cada día te eleve a una vida sobrenatural. Y es imposible que esa presencia que te eleva a una vida sobrenatural nos haga soñar. Você tem que soñar. Entonces, es una constante que abrazamos muy fuerte como iglesia. Entonces, nos cantamos, amamos tu presencia, oh Dios. Amém. Amamos tu presencia. Es una canción que cantamos en todas las reuniones, porque precisamos de su presencia todos los días. ¿Sí? Procuramos todo el tiempo vivir una vida sobrenatural. Una vida sobrenatural simplemente es una vida de fe, de creer lo que yo estoy soñando que va a acontecer. Entonces, toda nuestra vida fue de ese jeito. Ahora estamos trabajando para abrir 5 nuevas iglesias, pero estamos trabajando para crecer a iglesia en San Nicolás. Entonces estamos trabajando en una tierra que el Señor entregó para nosotros de 60 metros por 260 metros para construirla un estadio para unas 10.000 personas. Y que va a ser un estadio de fútbol. Porque hoy Dios abrió las puertas y una vez al año Gran Rey hace a maratón para la ciudad. Y a maratón solidaria Gran Rey es a maratón más completa de todas las maratones que hacen. Hay empresas multinacionales que hacen a maratón. Pero ainda más, a iglesia entró no Liga Federal do Futsal, porque a idea es tener un club que possa jugar no futebol na primeira divisão. Esse é o sonho agora. Mas que legal isso, né? Muito legal. Então, Eu estou falando da Trazendo estratégia sonho, diferente. Muito legal. e vamos a entrar nisso e foi muito duro. Então, entramos como Davi entrou para tomar a cidade de Jerusalém, não? Entrou por donde nenhum esperava. E entramos por futsal. E o primeiro campeonato, Gran Rey ganhou tudo. A taça sem perder nenhum time. Invicto. Então, colocaram na primeira divisão. Gran Rey é olhado lá assim, não? Entramos na primeira divisão, só perdeu um time e saiu campeão. Doble. Agora a Liga Federal da Argentina convidou a Gran Rey para participar da Copa Argentina. ¿Sí? Mas não vai entrar na primeira rueda, porque é campeão. Entra na segunda fase.
E próxima De futsal. próxima quarta-feira, futsal. Próxima quarta-feira vai jogar. Não sabemos se vai jogar com River ou com Boca. Uau! Uau! Pero na Liga Federal. Seu coração vai ficar dividido com o River. Sim, muito dividido. Eu vou interromper um pouco para cortar queijo aqui para vocês comerem. Isso é muito importante. Então, é muito importante, né? Eu já vi que você gosta dos produtos brasileiros. Você falou, ó, vou comer tomar esse café porque é nacional aí, café brasileiro, né? Esse Então, queijo também é um queijo especial? Esse queijo eu não sei. Não? Depois a Carol pergunta pra gente. Mas essas geleias são bem legais. É umas geleias. Essa daqui, por exemplo, é de goiaba com pimenta cumari do Pará. E essa daqui é a de mangaubá com cumaru. Nossa, nem eu sei o que é isso. É muito bom. Podem experimentar, que eu vou deixar aqui já meio cortado. E aí o Kiko, ele vem pro programa pra comer. Quando eu vi o programa ontem comemorativo, você viu, Marcos? Você viu? Os que fizeram um trecho só eu comendo. Então, eu fiquei com Kiko, vergonha. Hoje eu tô de jejum. Aí ele tá, eu tô percebendo que ele tá meio acanhado. Mas não fique não, tá? Eu vou cortar aqui. E aí agora, tem uma coisa interessante, que San Nicolás, ela é um pouco semelhante à realidade de Taubaté. Quantos até habitantes histórica. tem San Nicolás? Aí ele responde. 160 mil. 160 mil? Tá, E, digamos, San Nicolás, assim como Taubaté teve na história do Brasil, pelas entradas, pelas bandeiras, pela questão das trilhas e até o caminho do ouro, e ela se tornou relevante, né, para a nossa nação. E San Nicolás, ela foi a primeira capital da Argentina. Ah, não sabia disso. Por um dia ela foi capital da Argentina e depois Buenos Aires. E ela está no que seria, chamemos assim, o estado de Buenos Aires. Você está chegando, San Nicolás é uma cidade próxima, já seria o estado de Santa Fé, e que a principal cidade, não a capital, a principal cidade é Rosário. Rosário está muito perto de San Nicolás. É mais fácil você ir para Rosário que para Buenos Aires. Né? Você segue caminho e tudo. E era a cidade siderúrgica, né? Até hoje tem siderurgia lá, mas ela era uma cidade toda estratégica, digamos assim. E aí Deus vai e faz essa obra, que é na Igreja Gran Rei, que já havia iniciado um trabalho da igreja, que o Hugo é filho, né? Da igreja que está mais para o centro da cidade, e Deus faz. Eu vi o que a igreja traz de bênção para a região em que ela está. Quando todo o trabalho do Hugo começou, era um bairro mais distante, né, do centro, um bairro mais distante do centro. Então, as ruas não eram calçadas, a pavimentação era mais difícil e tudo mais. E hoje, todo o progresso está indo para o lado de lá. Hoje tudo pavimentado, hoje tudo arrumado, tudo é uma nova realidade. Porque aonde a igreja se estabelece, a bênção de Deus vem junto. Exatamente. A bênção de Deus vem junto. É irreconhecível. Esse lugar onde eles estão construindo prédio novo. Seria o estádio, né? Esse lugar, ele é o lugar que, digamos o seguinte, é para onde a cidade está indo. Esse estádio, qual a ideia do uso do estádio? Você vai para vai ser igreja. Vai ser, ou vai ser multiuso? Vai ser igreja? Vai ser multiuso. Mas vai ter a forma da igreja. Sim. Mas você vai estar com a camisa 9 lá dentro, dirigindo o time de futebol e a igreja. O sonho se convergiu. O mais importante de uma vida sobrenatural, que é o que está falando vocês nesse tempo.
es que a presencia de Dios garantiza a vida sobrenatural. Y todo lo que Dios hace tiene un propósito, ¿sí? Y tiene un propósito profético. Eu falei de futebol e não é fácil entrar nesse mundo, mas está na promessa. E o que Deus fala é: o que você vai fazer, você tem que fazer bem. Com excelência. O melhor. Excelência. Excelência. Eu amo falar de excelência. Eu também. E o que me chamou a atenção também na história aí é que ele tinha o sonho dele era sobre futebol, né? E aí ele entregou o sonho para Deus quando Deus colocou o sonho. Eu sou presidente, não sou o número sonho 9. Sobre a igreja, né? E aí agora Deus como devolvendo o sonho para ele do futebol, né? E a igreja dele tendo esse Lucio time. falou de uma fruta que apareceu nas visões. na visão. Uma laranja com gomos de vinho. Tem aí três coisas que Deus mostrou em visões. A primeira, um copo com vinho. Os irmãos todos têm na mão um copo de vinho. Mas não tem nada fisicamente. Mas eles têm uma visão. Eles entram na visão. E eles recebem o vinho novo de Deus. Eles bebem. Cada pessoa é uma copa. A segunda visão é o fruto que falava ele, que era como uma tangerina. Quando abria, tem a cor de vinho. Mas havia uma particularidade. Quando as pessoas comiam a fruta, ficavam bêbados do espírito e muito felizes, que jogavam no chão e rolavam, riendo sem parar. Algumas pessoas emagreciam de tanto rir. Milagres impressionantes. Interessante isso daí. Interessante. Esse ponto é interessante. Mas se você mordia ou comia a semente dessa fruta, que ele amava de borajito, você ficava com uma amargura que você chorava sem parar. Uau! E você ficava sentado no chão, chorando, com dor Não podia impossível. comer a semente. Não podia comer semente. E eu falava, meu pai, você não faz coisas de loucos, você faz coisas que tem uma Mas era um fruto espiritual, isso era em visão, mas se na visão você comesse a semente, você ficava triste. Exato. Mas tem um porquê. E eu pregava para a igreja, Deus vai trazer muita alegria sobre a igreja. Vai descer com muito prazer para que a igreja possa desfrutar da presença de Deus. Mas tem cuidado, porque a semente da igreja tem que ser semeada e não tem que comer, porque a igreja tem que crescer em novas pessoas cada dia ou em novas igrejas. Mas a igreja tem que crescer, a semente tem que ser semeada. Amém. Se a semente não é semeada, a igreja fica amargurada. A igreja vai chorar, a igreja vai perder. A igreja tem que saber que o propósito de Deus e a alegria de Deus dentro da igreja tem que ver com desenvolvimento da igreja. Desenvolvimento, né? Mas havia uma terceira fruta. Essa outra fruta chamavam-se de cicotón. Vocês que davam os nomes. Não, eles no meio da visão. Na visão vinha o nome? Na visão. Agora, escuta. Por quê? E várias pessoas tinham a mesma visão. Sim. Não, mas ainda um pregador estava na igreja pregando. Que coisa. E estava assim como você. Com essa cara assustada. Era mente muito aberta, ele estava ministrando, não? Pero estava surpreendido. Uma semana depois,
Ele vai pregar a outra cidade. E ele liga para mim: Hugo, eu fiquei louco com borrachito e cicotón. Pero eu não falei disso, porque eu não sei nada. Eu não sei o que falar disso. Então eu não falo disso. Mas eu estou pregando numa igreja e as pessoas estão jogadas no chão, falando de borrachitos e cicotón. Meu Deus, Outra o negócio Outra foi igreja. expandido. E Hugo, eu não falei isso. Eu não falei. Na igreja ele não falou e as Não, pessoas não, estavam Estavam falando. falando sobre aquilo. Então, o que era o cicotón? O cicotón era como uma laranja, não uma tangerina, uma laranja, que você tinha que tirar a cáscara. E o que você tem que comer é a cáscara. Você não tem que comer a fruta. Porque se você comia a fruta, você ficava com amargura. Era horrível. E eu falo isto. Você vai entrar em um tempo muito especial, onde você vai viver uma experiência especial, porque tudo o que eu faço é bom. Então você vai a comer a cáscara, mas você não vai comer a fruta. Eu falei: o que é isso, Senhor? Você vai começar a viver uma experiência nova, onde você vai ver surgimento de novos discípulos com potencial pastoral. E você a esses vai levantar, não para a igreja local, mas para enviar como pastores. Você tem uma coisa para desfrutar na igreja, a outra é para enviar. Então, Deus foi falando, Deus não faz nenhuma coisa sem sentido. Deus meu. Então, você, a palavra, a Bíblia é tão grande, mas nenhuma palavra da Bíblia carece de sentido. Eu não sou um estudioso de grego nem de hebreu, não sou, mas eu tenho contato. Alguma vez comecei por internet um curso de hebreu na escola de Israel e eles mandam permanentemente. E a mim o que me chamou muito a atenção de que cada letra que forma uma palavra, na palavra tem sentido, tem uma orientação espiritual. Então a palavra é tão poderosa que Deus não vai fazer uma obra, um avivamento e vai fazer tudo para divertir. Esqueci. Então, eu tenho que entender que todo o que Deus faz tem um propósito muito grande. Hoje estamos desfrutando da cáscara e estamos levantando 36 pastores, mas 5 pastores cada ano sairão da igreja para novas igrejas. Mas as igrejas filhas, eles começarão a abrir igrejas também e começarão a trabalhar. E essa forma de viver, você tem uma vida para viver, desfrutar, mas tem que entender que se você tem que semear a maior e a mais importante parte de sua vida. O que é importante numa fruta? Acá uma manzana. Tanto comigo que eu já estou longe agora. Nossa, Deus. Acá uma manzana. A manzana. Mas como é manzana? Maçã. Maçã. Que é importante da maçã? A cáscara ou a fruta? A fruta, não? Mas Deus falava que você vai comer a cáscara e a fruta vai ser enviada. Eu olho para os pastores que saíram da igreja, são os melhores. Eu poderia fazer um império com eles ali, né? Mas Deus falou para mim algo muito importante. Você que vai fazer? Vai a pescar homens ou vai formar um império? E se nós temos em claro o propósito da nossa vida, que nossa vida é pescar homens, não vamos trabalhar para um império.
uma vida sobrenatural sempre está semeando. Mas você concorda que ao mesmo tempo que você está pescando homens, você está desenvolvendo, não diria o império, mas essa visão? Porque, por exemplo... É que a igreja é o império. A igreja é o império. A igreja é o império. E então, ele é imperador. Nesse sentido que eu falo. Então, assim, ao mesmo tempo que você está ganhando homens, você está desenvolvendo esse império que é dele. Exato. Porque essa visão sua do futebol eu achei incrível. Você está ganhando homens de um lado, mas aqui, numa estratégia diferente, você está desenvolvendo isso, né? Eu queria que você compartilhasse um pouco disso. Você começou lá atrás com um sonho. Hoje, quais são os sonhos que você tem agora? Quais são os sonhos que te impulsionam hoje? Tem essa parte do futebol, a construção do estádio. O que mais você tem sonhado, Hugo? Lo que eu tenho sonhado nesse momento é ver o desenvolvimento das crianças. Porque hoje eu tenho uma liderança que nesses próximos meses do ano serão colocados como pastores na igreja, que eram crianças da igreja. E que eu presentei ao Senhor. E hoje são pastores? Vão ser pastores. Então eu estou... que coisa mais linda. Né? Estou começando a olhar como será a próxima geração. De cuidar de que nossas crianças não afastem da igreja. E você Sejam tem edificados. Porque aqui a gente tem visto no Brasil um momento muito delicado no cuidado das crianças, muito sensível, né? Desde muito cedo tem hoje uma arquitetura das trevas que através dos videogames, da internet, essa parte também de muita ideologia de gênero, a gente tem visto as crianças sofrerem muito. Você tem tido alguma visão específica para esse desenvolvimento das crianças, para preservá-las? Vai vir um avivamento que vai trazer luz sobre isso. Por quê? Nesse momento, você não pode violentar seu filho. Sim? Está mal violentar seu filho. Mas você tem que corrigir seu filho. Mas nesse momento você não pode corrigir a seu filho. Se seu filho fala que você está corrigindo sua vida, você pode chegar a estar preso. Tá? Agora, desenho animado, que as crianças estão olhando na televisão todo o tempo, é violentação pura. Exato. Manipulação das crianças. Ou seja, as trevas podem manipular. Os pais não. Os pais não podem formar. Não fala de manipular. Formar. Não podem falar da palavra de Deus, mas eles podem falar de crime, de imoralidade. Tudo está bem para eles. A cabeça dos niños, das crianças estão violentadas. Então, eu estou olhando, o profeta Elias falava, eu estou ouvindo o ruído de uma chuva pesada. Essa palavra pesada, eu gosto. A Bíblia espanhola fala uma grande lluvia. Mas a Bíblia portuguesa fala, eu estou ouvindo o ruído de uma chuva pesada. Então, vai vir uma chuva pesada. Eu não tenho... alguns líderes falam, eu tenho medo de que vai acontecer com as crianças e com os jovens e os adolescentes, porque o mundo, a pressão, a escola, o sistema educativo... E você que tem medo de que a igreja vá a ser atrapalhada nessa situação. Eu falo, eu não tenho medo disso. O que tem que ter medo disso é Satanás. Porque os filhos de Deus venceram a Satanás. No sistema de tempo de Deus, a igreja já venceu.
Nós já estamos assentados acima. Estamos com ele. Mateus capítulo 16, onde nasceu a igreja, Jesus falou, e essa igreja será tão poderosa que as portas do inferno não vão prevalecer sobre ela. Né? Então, eu não tenho medo sobre o que vai vir sobre eles. Eu estou expectante por lo que Deus, por a chuva pesada, que vai colocar a igreja no lugar correto. Porque haverá uma grande colheita de pessoas no mundo inteiro antes de que o fim chegue. Permita-me dizer uma coisa, voltando à questão do fruto. Há um texto na Bíblia que fala algo assim: é em paz que se semeia o fruto de justiça. Normalmente, quando uma pessoa pensa em semear, ela pensa em semear sementes e não semear frutos. Mas a Bíblia, no entanto, fala de semear um fruto de justiça. Dentro daquela visão toda que o Hugo estava falando, de colocar os melhores das pessoas. Por quê? Porque em se tratando de justiça, semente é só uma intenção e fruto é uma realização. Então, nós, com essa visão que Deus deu a eles e o que eles estão fazendo, eles estão entregando algo maduro, algo completo, para que deste completo, não de uma mera intenção, mas sim de uma realização. Pessoas já totalmente preparadas. Isso revoluciona completamente. Me chamou demais a atenção essa história, porque tem coisas que o senhor tem falado comigo de forma pessoal, que no conceito desse fruto, eu não sabia explicar em palavras algo que está acontecendo dentro de mim. Eu vou te falar uma coisa. A gente tem esse programa há pouco mais de um ano. Nós entrevistamos um monte de pessoas. Eu nunca fiquei tão impactado com alguém falando como você hoje. Né? Eu estou me controlando aqui de tanta presença de Deus e da maneira simples como você fala. Você não está pulando, você não está mudando o tom de voz para falar. Mas eu sinto uma presença tão forte do Espírito falando comigo. Eu não sei se todo mundo... Eu não sei se isso tomou ambiente, eu não consigo discernir. Mas dentro de mim tem alguma coisa acontecendo enquanto você fala... que eu não sei explicar. Eu não sei se vocês sabem que estatisticamente há uma estatística feita por órgãos como Portas Abertas, órgãos grandes missionários do mundo, que a forma que mais a igreja cresce é com novas igrejas. Novas igrejas. Novas igrejas... Isso é estatístico no mundo inteiro, não importando a cultura, não importando as condições geográficas, econômicas, políticas. A igreja, quanto mais ela se multiplica em igrejas, mais ela cresce. Mais ela cresce. Hoje, o pastor Greg Surrett, ele cresceu bastante. Eu creio que hoje ele está beirando a 65 mil membros. Ele teve um problema porque ele foi pedir autorização à cidade dele, porque nos Estados Unidos você tem que pedir autorização para construir o templo. Aí não deram. Não deram. Ele não podia construir o templo para comportar mais gente. O que ele fez? Ele abriu mais igrejas pela cidade toda. Isso deram autorização. Ele saltou daqueles alguns milhares que ele tinha para agora dezenas de milhares. O que ele não conseguiria mesmo num templo enorme. Então isso é estatística. Isso que o Hugo está fazendo, e essa visão de abrir 5 novas igrejas, isso é explosão de crescimento. E dentro do que o Aloysio está falando, Hugo, você acha mais efetivo você ter, por exemplo, 10 igrejas com 400 pessoas do que uma de 4.000? Dentro de uma...
de uma visão assim administrativa, você cuidar e levar pessoas, como você está falando, a uma maturidade, é melhor em ambientes menores ou você não se opõe? Porque hoje eu vejo pessoas falando, eu mesmo tenho um certo resistência com as mega igrejas, 50 mil pessoas. Eu não sei, esses dias a minha esposa me corrigiu. Ela falou assim, não fala contra isso, porque se um dia Deus quiser fazer isso, a tua resistência... Você não pode ter resistência. E ela me corrigiu essa semana, ela falou, não fale contra isso, porque você não sabe o que Deus quer fazer e quando você coloca uma barreira, você restringe. Você vê algo, na sua opinião, mais efetivo em trabalhar com um ambiente menor, ou a estrutura que tem que se ter para cuidar de muita gente ao mesmo tempo muda muito? Como que você vê isso? Nós nunca falamos contra algo. Sempre falamos a favor de algo novo. Mas não contra algo, porque a visão de Deus, que Deus falou para ele, é perfeita. Eu não tenho que comparar, Sim. não tenho que criticar. Né? Eu tenho que aceitar e orar por ele para que possa fazê-lo muito melhor. Porque a excelência tem que saber que tem que ver com fazer as coisas não lo melhor possível, sino um pouco mais do melhor possível. Isso é excelência. A Convenção Batista, no princípio, falaram: fazer uma mega igreja é importante. Semear igreja em todo o país será muito mais efetivo. Então, mais igrejas pequenas é mais econômico, levanta muito mais obreros. Não? Nós levantamos 36 pastores. 30 pastores de los 36 son melhores que eu. Son melhores que eu. Y 6 pastores de los 36 están igual que eu ahora, mas mañana será melhor. Então, se eu colocava debaixo de mim, eu estaria com uma pressão sobre eles. Mas eles estão livres para crescer e desarrollar os dons de Deus. Mas o que eu acho muito importante é que eu tenho que compreender como gerar as novas coisas e os novos sonhos. Esta mesa é um tempo de novos sonhos e novas coisas. A mesa de um irmão, Aloysio vai convidar a 3 irmãos a comer um churrasco em sua casa. De que vai falar? Que tão importante. De uma conversa surgiu uma revelação e dessa revelação surgiu a igreja. Jesus havia trabalhado todo dia com os discípulos. Curaram, fizeram milagres, trouxe ensinos de muitas coisas maravilhosas. Mas ele chegou à noite, vamos descansar, e foram a um lugar, começaram a falar. E Jesus falou: eu vou levar adiante a conversação. Que fala as pessoas de nós? E ficaram. Algumas pessoas acreditam que você é um profeta que apareceu. E começaram a falar dos profetas antigos, das coisas que sucediam. Compararam milagres de que fazia Jesus com o que fazia Eliseu, com o que fazia Elias. E que Elias que hizo descer fogo do céu, e você caminhou sobre a água. E pessoas estão falando de tudo isso. E falavam dos milagres da antiguidade e milagres de hoje. Então Jesus foi um pouco mais lá e falou: e você que fala que eu sou? Que fala deste tempo? Que fala de seu relacionamento? E os discípulos baixaram a cabeça. Eles ainda estavam confusos. E Pedro, sempre Pedro, pulou e falou: você é filho de Deus, você é Cristo, o prometido. E Jesus falou: oh
Pedro, que feliz é você. Mas eu creio que a verdadeira tradução dessa palavra é: Pedro, você está tão cheio de felicidade que vai a encher de felicidade todo o mundo. Porque o que você falou, não lo falou por sua sabedoria. Não falou por sua experiência. Não falou por um resumo de todo o que falaram todos. Você falou porque Deus pudo falar através de você. Porque quando nossa conversa tem que ver com a vontade de Deus, Deus participa. Porque onde estão 2 ou 3 congregados no seu nome, Ele está no meio. Deus estava lá e trouxe uma revelação. Disse: Pedro, você colocou uma revelação tão profunda. Pero quero falar, não é você, Pedro. Deus, posso falar. Quando eu penso isto, quando eu estou reunido comendo um churrasco, em Argentina, nos juntamos a tomar cimarrão, mate amargo. E quando estamos, que falamos? Porque temos que falar coisas que permitam que Deus possa intervenir e falar. Porque se Deus não pode falar, não há revelação para coisas novas. Jesus estava esperando esse momento. Esse tempo era o tempo de Jesus. Jesus esperava isso. Em nossas conversas, temos que... Eu falo isto, eu gosto da fantasia. Porque minha imaginação vai, não? Então, eu gosto de olhar os filmes onde as pessoas traspassam um portal. Né? Então, mete a mão e a mão aparece em outra dimensão. E coloca no pé e caminham, aparece em outra dimensão de tempo, de espaço, em outro planeta. E para o mundo isso é um ideal, um desejo. Eu olho o filme e eu falo, todos os dias de minha vida entro num portal. Porque quando Jesus falou, quando você ora, entre a seu aposento, feche a porta. Minha pergunta é, entre a seu aposento, qual é o aposento? As pessoas antigas não tinham aposento. Viviam todas juntas num solo lar. Dormiam ali. Feche a porta com chave. Qual chave? Qual porta? Qual chave? Qual porta? Não falava Jesus de entrar? Um cômodo da casa. Entre na porta do céu. Aprenda a entrar na porta do céu. Porque orar é entrar na porta do céu. Quando você entra na porta do céu, nós abrimos portales com nosso pensamento, com nossa conversa. Nesse momento há um portal de Deus aqui. Meu Deus. Há um portal onde Deus traz revelação. Quantas vezes você estava falando, um grupo de pastores da igreja, de liderança, e em um momento houve uma revelação impressionante que surgiu, que não estava no programa, que não estava na pregação. Quantas vezes você estava pregando na igreja e num momento Deus colocou uma coisa impressionante que não estava em sua mente? Deus apareceu, como apareceu aquele dia. E Jesus esperava esse momento. E Jesus espera cada momento para estar junto com a igreja, para que possa se revelar. Jesus, cada vez que estamos 2 ou 3 reunidos em seu nome, Ele está entre nós. ¿Para quê? Se nós falamos de nossas coisas, nossas tristezas, nossas amarguras, nossas frustrações, ou pior, nossa rebeldia.
E as pessoas se juntam no grupo e falam mal de seu líder, mal de seu pastor, mal de outras pessoas. Então eu pergunto, que portal está abrindo? Como que Deus vai se revelar num lugar desse? Né? Sim, pero quem se revela? Quem se revela? Quem se revela? Porque portales abrem. Então, não, você está muito fanático com isso. Assim, quando você estuvo falando mal de seu pastor, você que está em sua casa e que se juntou e um irmão falou mal de seu pastor, ou mal de outro irmão. Você ficou mal e você saiu mal dessa reunião, saiu com dor em alma e chegou à igreja e você não pôde ver a seu pastor como antes e você não pôde ver a seu irmão como antes. Por quê? Porque literalmente um demônio fez uma separação entre você e seu pastor, entre você e seu irmão. Portais. E Jesus esperava esse momento de revelação, porque Ele queria mostrar-lhe a eles seu sonho. ¿Para que he llegado nesta hora? Para falar-lhe, a igreja vai ser colocada sobre essa rocha, sobre essa declaração do Filho de Deus. E a igreja será tão poderosa que as portas do inferno não vão prevalecer contra ele. O apóstolo Pedro, muitos anos depois, vai escrever uma carta e vai falar: nós vimos sua glória. A pergunta é: nós, quando estamos juntos, que vemos? Porque portales abrimos, pero vemos su gloria para que Él possa se manifestar uma vez mais, com algo novo, com algo poderoso. Resulta tão interessante que os discípulos pidieran muitas coisas ao Senhor. E o mais importante que os discípulos num momento falaram com ele e falaram: queremos isto. Foi quando eles olhavam como Jesus caminhava sobre a água. Falava o vento que calma e calmava. Ressuscitou um morto, limpou um leproso. Sanou, curou muitas pessoas. Multiplicou pães e os peces. Mandou a Pedro a pescar e peixe tem uma moeda dentro. Eu quero fazer isso. Eu quero fazer isso. Eu quero fazer milagres. Eu quero meu ministério com muitos milagres. Eu quero um ministério que eu possa falar e os milagres ocorram. Eu quero um ministério onde eu posso tocar uma pessoa e as pessoas fiquem curadas. Eu quero um ministério que as pessoas me toquem a mim e as pessoas fiquem curadas. Eu quero um ministério que possa falar a esse monte que mude de lugar e que dê fogo. O que pediriam ao Senhor? Os discípulos aprenderam dele. E em um momento, eles falaram: mestre, nos ensina a orar. Eles se deram conta que não se aprende a fazer milagres, não se aprende a caminhar sobre a água, se não se aprende a orar primeiro. Porque eles puderam ver que Jesus, tudo o que fazia, nascia na manhã quando ele ia orar. E a única petição que os discípulos fizeram a Jesus foi: ensina-nos a orar. Não falaram: ensina-nos a fazer milagres. Falaram: ensina-nos a orar. Você ora. Queremos orar assim. Eles eram judeus, sabiam orar. Sabiam falar com Deus.
conheciam história de anjos, de visões, mas Jesus era outra coisa. Queremos orar. João Batista enseñó a seus discípulos: enséñanos a orar. E ali está o secreto mais grande de todo o que possa vir para mais adiante. Apreguei muito. Apreguei muito. É que a gente tá aqui meio que não tem Meio nem mais o que anestesiado. falar, assim. Ó, Agora eu vamos entendi o que é um avivalista. É isso aqui que gera aqui dentro da gente. Mas eu vou te pedir algo, então. Eu acho que a gente foi muito especial, né? Muito especial essa manhã. Eu vou pedir para que você, já que você terminou falando de oração, que você ore por nós, para que a gente possa encerrar esse período, por quem está assistindo. A gente não sabe quem vai assistir isso depois, porque o programa fica disponível. Às vezes tem pessoas que vão estar ouvindo isso aqui daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, né? Aquilo que a gente produz hoje vai ecoando. Então que você possa orar por nós, para que isso que o Senhor tem gerado na tua vida, nós possamos receber um pouco dessa medida de Cristo que há em você. Meu Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor. Tantas bênçãos sobre nossas vidas. Graças, obrigado por este momento, por tua glória, por tu poder, por tua presença permanente, contínua sobre nossas vidas. Meu Pai, que tua graça possa descer sobre a vida de meus irmãos, que tua presença possa trazer liberdade, muita unção e a capacidade de compreender o caráter de Jesus. Meu Pai, que tua presença possa renovar nossas vidas e apaixonar-nos por tua presença. Não existe nenhuma coisa mais importante na vida que tua presença, que tu vai com nós. Meu Pai, que esta unção possa vir sobre cada de todos que vão a poder participar, assistir neste programa, nesta reunião, e que portas dos céus se possam abrir a cada momento, em cada tempo. Meu Pai, que quando nós estamos juntos na igreja, nossas casas, tua presença possa se manifestar e colocar uma nova visão para um novo tempo. Como aquele dia com Jesus e seus discípulos, um novo tempo começou, um novo tempo começa hoje, neste momento, com meus irmãos e com cada um dos que assistem este programa. Amém. 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 Eu queria agradecer ao Aloísio pela presença. Pastor Hugo, um prazer poder te rever, receber daquilo que o Senhor tem feito na tua vida. Vamos estar mais aí te ouvindo ministrar pela noite, e que cada um de vocês que nos acompanharam possam ser edificados. Transmita essa mensagem, envia para outra pessoa, para que possa receber dessa manhã, desse dia que foi tão especial, e com certeza eu tenho convicção que as pessoas que assistirem esse programa vão poder receber da mesma forma daquilo que a gente recebeu nesse dia, de uma forma tão especial do Pastor Hugo. Um abraço a todos vocês, que favor e a graça do Senhor sejam sobre a sua vida, sobre a sua família de forma abundante. Até mais, valeu! Valeu!